Olá pessoal, bem-vindo aqui mais uma aula no canal Minerar. Antes de entrar na aula de hoje, vou passar aqui pelos treinamentos, que são disponíveis na Minerar. Então nós temos aqui basicamente dois treinamentos. Um primeiro treinamento que vai ser de 8 a 10 de outubro sobre Mining to Mill, desmonte de rocha, abordagem Mining to Mill, presencial. Nós temos um treinamento online ao vivo, que vai ser em setembro, de 9 a 12, que é mineração para áreas de suporte, onde eu passo na cadeia produtiva, pela geologia, pela mina até o porto. Esses treinamentos eles também estão disponíveis, em forma, modelo de universidade corporativa, pode ser em company, ou se não pode ser gravado para a universidade corporativa. Então, tanto na modalidade em company, como gravado para a universidade corporativa. E eu sou instrutor dos dois treinamentos. Nós temos também todas as nossas aulas do projeto 30 Minutos eles são transformadas em e-books. Então nós temos 3 e-books disponíveis para aquisição. Planejamento da mineração, aula 1 a 7. Desmonte de rocha por explosivos, aula 8 a 12. E operações e infraestrutura de mina, aulas 3 a 18. Tanto as inscrições nos treinamentos como os e-books, eles estão disponíveis para aquisição lá na loja virtual no site da Minerar Consultoria, tá? Então vamos seguir. Nós vamos para a aula de hoje. Então nós estamos na aula 21. Já tem umas 3 ou 4 aulas que eu tenho falado do tratamento de minérios, da planta de tratamento de minérios, Então nós começamos pelos processos que a gente chama de comminuição, britagem, britagem primária, secundária, terciária. E hoje nós vamos falar do processo de moagem. A moagem é um assunto muito técnico, tá? Logicamente, nessa aula de 30 minutos eu vou fazer uma abordagem bem macro. Uma moagem é uma das mais técnicas aí da comminuição, então quem quiser realmente depois fazer especialização, buscar materiais de mestrado, doutorado, para aprofundar mais no tempo. Eu vou fazer uma abordagem mais macro, porque realmente o tema, em 30 minutos, não é possível aprofundar no assunto. Mas vamos lá. Só recapitulando, deixa eu colocar aqui a nossa caneta. A nossa caneta, que é interessante aqui para dar aula. Então nós temos aqui a lavra, deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver aqui, já está na caneta. Nós temos aqui a lavra. E aí nós temos o estérco empilhado e temos o minério. O minério entra, chama run of mine. Run of mine. Ele entra, geralmente passa pelas britagens, as aulas anteriores, britagem primária, secundária, terciária. Depende do circuito. Geralmente isso está em circuito fechado de peneiramento e aqui entra a moagem. E a moagem é aquela, que é a comminuição, qual que é o objetivo, Tem que liberar as partículas de valor, o mineral de valor econômico e as partículas sem valor econômico. Essa moagem é a última etapa de comminuição onde vai fazer essa liberação. E vai se aproximar muito, quase ali próximo de 100% de partículas liberadas, valor econômico sem valor econômico. E aí com isso alimenta a concentração e a concentração separa. Separa o que tem valor econômico do não valor econômico. E geralmente, logo depois da moagem, aqui já começa a ter uso de água. E aqui nós temos uma classificação, onde essa lama já sai como rejeito, material ultra fino, E aí vai alimentar a concentração, as partículas de valor econômico, Com algumas partículas ainda sem valor econômico e a concentração vai separar. Então, é muito importante que a gente chama grau de liberação. A moagem é ela que vai dar esse último grau de liberação para ter boa performance na concentração, na flotação. Basicamente é isso. Depois nós entramos aqui, na concentração, nos rejeitos, e nós vamos ter aulas específicas sobre concentração. Então, hoje é basicamente isso. Existem alguns circuitos, deixa eu selecionar aqui e modificar para a gente seguir. Só pegando aqui revisando alguns conceitos, que é muito importante, antes da gente entrar nos moinhos,
Esses mecanismos de quebra, né? Na moagem, praticamente, nós vamos ter esses 3 mecanismos de quebra. Nós vamos ter quebra por cisalhamento, nós vamos ter quebra por compressão. Deixa eu colocar a caneta, por compressão, então por cisalhamento, por compressão e por impacto. Aqui no cisalhamento, né, partícula entre partícula, partícula com as bolas, vão gerar a fração fina. Nós temos por impacto, né, com o giro do moinho, né, vai ter a queda, vai ter impacto, vai ter partículas entre as bolas sendo comprimidas. Então a moagem é bastante completa. Basicamente na moagem vão ocorrer os 3 mecanismos de quebra. Por isso que ela é aquela última etapa da comunição. Vamos selecionar, vamos modificar. E aí falar um pouco sobre circuito. O que ocorre, né? A comunicação é por circuito. Antes de falar do moinho, eu vou falar aqui da prensa de rolos, porque eu não vou dar uma aula específica de prensa de rolos. Existem circuitos alternativos, deixa eu colocar a caneta, circuitos alternativos de comunicação, que essa prensa de rolo é uma tecnologia mais recente, né? Não tão antiga, mais recente. Então essas britagens geralmente são conjugadas com prensa de rolos. E aí muitas vezes os moinhos de bola. Então aqui nós temos um circuito do salobo de cobre, processamento de cobre, onde você vai ver. Chama, né, HPGR, High Pressure Grinding, essa moagem por prensas, né? Então aqui está o HGPR, as prensas. Você está vendo aqui, ó, ela está entre aqui, ó, você tem a britagem primária, a britagem secundária e ali forma uma pilha, ele alimenta as prensas. E as prensas, o produto das prensas, que vai estar em circuito fechado, o produto das prensas alimenta os moinhos de bola. Então, antes de entrar aqui nos moinhos de bolas, né, eu vou falar um pouquinho da prensa. E eu trouxe um vídeo, né, só para identificar o que é prensa. São prensas equipamentos bastante utilizados recentemente. Deixa eu modificar. E aqui nós temos as prensas. Vai ter um vídeo aqui, mas eu vou explicar como que ocorre com as prensas. Então, essa tecnologia, HGPR, as prensas de rolo, uma moagem interpartícula, deixa eu tirar isso aqui, interpartícula, para reduzir tamanho de fragmento e aumentar a eficiência da moagem. Então você tem uma moagem mais eficiente. Ela ocorre, né, transferindo a pressão, vai ter uma transferência de pressão para as partículas em múltiplas direções. Você vai ver aqui no vídeo que múltiplas direções nos rolos. Com isso você consegue uma granulometria muito uniforme e você alimenta a moagem com uma granulometria bastante uniforme. Essa é a grande vantagem. E aí vai ocorrer a ruptura e a fratura das partículas. Ela só vai acontecer quando superar a resistência à compressão do material, da rocha. Então você vai colocar uma pressão entre os rolos, atinge a resistência à compressão da rocha e vai ocorrer a quebra. E devido ao formato, consegue uma bastante uniformidade na granulometria. Vocês vão ver, né, que essa alta pressão do HGPR, elas são controladas por sistema hidráulico. Então vamos ver aqui nos filmes. Com isso consegue colocar exatamente a pressão desejada. A pressão chama pressão correta. Que ela seja aplicada até como um material. Por isso que também as prensas, elas são mais, como fala, consegue ter uma redução do consumo de energia, porque ela consegue fazer essa aplicação da pressão correta. Atinge a resistência e ali não precisa mais exercer pressão, né? Então são equipamentos com um consumo energético bem favorável, tá? Nós vamos passar agora o filme. Deixa eu selecionar, modificar. Eu vou só ali no computador colocar o filme e estou retornando. Então vamos colocar o filme. Você que trabalha na área da linha leve, diesel pesado e até mesmo agrícola, não sabe o que fazer quando o módulo chega para você com defeito?
Então nós temos aqui um filme sobre o funcionamento da prensa, né? Vem geralmente antes dos moinhos de bola. Aqui é um exemplo de uma prensa da Metso. Consegue reduzir até 30% o consumo de energia. Então aqui os dois rolos, aqui e aqui. Aqui, ó. Os dois rolos. Alta disponibilidade, é outra característica desses equipamentos, tem bastante disponibilidade. Aqui a alimentação, lá os rolos. Os dois rolos. Aqui, os dois rolos. Então, tem revestimento, toda a área de moagem. Então você vai pegar uma área completa de moagem, vai ter bastante eficiência. Por isso que tem uma granulometria uniforme. Revestimento. Então o custo de revestimento também consegue reduzir. Então você vai ter redução do consumo de energia e aumento da produtividade. São equipamentos bastante produtivos. Vai ter um chute de alimentação, alimentar. Todo um sistema hidráulico que vai fazer a pressão, a pressão dos rolos, fazer a pressão. Então é um equipamento muito utilizado, tá? Basicamente é isso. Deixa eu voltar aqui e tirar o vídeo. Então, voltando. Então, essas são as prensas de rolos. Eu vou voltar agora para os moinhos, mas geralmente ela é usada antes das moagens, tá? Geralmente após a britagem secundária, prensa, alimenta depois as moagens. Deixa a gente passar. Voltando na moagem, é muito importante a gente passar esse conceito que chama de WI de moagem. É muito chamado aí, deixa eu pegar aqui a caneta. Muito chamado aí do Work Index. Aqui, ó, WI. Work Index. Então, bonde, esse é o método de bonde, tá? Porque a grande questão do moinho, gente, é a seguinte. Qual que é o tamanho do moinho que eu vou dimensionar? Qual que é a potência, né, do sistema elétrico desses moinhos? Então, ali que está, como fala, o X da questão. Então, bom desenvolver esse método do Ordinkies. Essa é a fórmula. Essa é a fórmula. Basicamente, aqui o W é a energia necessária em kWh para reduzir uma tonelada curta, short, e o minério do diâmetro. F para o diâmetro P. Então, F de feed, P de produto. Então, nós temos aqui, com essa fórmula da energia, e aí vai vir o WI, então o P é o diâmetro em micrômetros, relativo ao P80 do material, que a gente está falando é o produto que vai sair do moinho, e F é o diâmetro em micrômetro relativo ao F80, né, 80% passante, né? Tamanho, 80% passante do material da alimentação. Então, com isso, você consegue, colocando aqui, então, a fórmula é 10 vezes o WI. O WI é a energia necessária em kWh para reduzir uma tonelada curta de minério. Então, é kWh por tonelada, de tamanho teoricamente infinito, até um P80 em torno de 100 micrômetros. Então, o bonde, o teste do bonde, visa, né, chegar 80% do produto da moagem passante em 100 micrômetros. E é conhecido como índice de trabalho, e é um parâmetro relativo à resistência do material. Porque quanto mais resistente a sua rocha, mais energia vai precisar de ser moagem. Então, e aí esse WI ele pode ser determinado, né, através de testes em laboratório. Então, em teste de laboratório, você faz a alimentação no laboratório de um moinho, padrão de teste. Você consegue medir o consumo de energia. Você consegue faz as curvas granulométricas da alimentação, determina o seu P80, o seu F80.
faz a análise granulométrica do produto, determina o F80, coloca na fórmula e determina o WI, que é um parâmetro, igual está falando aqui, ó, de resistência do minério. E com isso você consegue, né, quantos quilowatt-hora por tonelada vai ser necessário instalar no seu equipamento de moagem. Então você vai para o dimensionamento dos motores, do tamanho do moinho, e consegue determinar aí a tal da potência dos moinhos, né, para chegar na produtividade eficiente, né, em produtividade, consumo de energia e no grau de liberação para alimentar a moagem. Logicamente, gente, isso é muito... eu estou dando aqui só uma forma básica. Tanto que existe muitos aqui o que chama de fatores, né? Essa equação do Bond, ela foi feita com um certo padrão de teste, né? Então, moinho de diâmetro de 8 pés. Vado e moinho de barras, circuito aberto, e moinho de bola em circuito fechado. Então, tanto de barra como de bola, mas um tipo de circuito. E com isso, né, foi necessário, deixa eu modificar aqui, foi necessário criar fatores de correção. Se você estiver trabalhando em circuitos diferentes do que foi determinado pelo teste, você pode ter fatores, né? Chama esses fatores de Holland. Deixa eu colocar aqui a caneta. Fator de Holland são fatores de correção. Então existem vários, né? Fator de correção de moagem por via seca, que nós estávamos falando lá, que é via úmida. Fator de moagem de bola em circuito aberto. O teste foi desenvolvido para circuito fechado. Fator de diâmetro no moinho. Fator de alimentação com tamanho excessivo. Então, tamanho excessivo na alimentação. Fator de finura para moinhos de bola. Fator de taxa de redução, moinho de barras. Fator de taxa de redução de moinho de bolas. Então, existem vários fatores que se aplicam naquele teste de Bond em configuração diferente do que o teste de Bond foi desenvolvido, né? Então, existem fatores, dependendo aí do circuito que você vai montar, tá? Você vai fazer o dimensionamento. Mas, de novo, nessa aula ela não dá para aprofundar nesses fatores, tá? Parâmetros de operação. É muito importante a gente entrar nos parâmetros os principais parâmetros, né, de operação, que vamos falar, são os parâmetros que você consegue ter o controle, né, fazer a gestão, né? Fator de enchimento, acima com o volume ou o nível de carga, né? Qual a quantidade de bola que eu coloco no moinho? Que chama de fator que corresponde ao percentual de volume do moinho que é ocupado pela carga moedora. Quanto do volume do moinho eu vou ocupar por carga, incluindo os espaços vazios existentes, né? Porcentagem de sólido é outro parâmetro operacional também crítico, né? Qual é a quantidade de água que vai? Qual o percentual de sólido, né? Então, polpas muito diluídas, né, com baixa porcentagem de sólido, geralmente acarretam uma moagem pouco efetiva. Então, você tem que controlar a sua porcentagem de sólido no moinho. E velocidade crítica. Então, qual é a velocidade, né, que o moinho vai girar? Também é um parâmetro controlável. Então, essa velocidade crítica é a velocidade a qual a carga é centrifugada, né, aderindo à parede. Então, vai aderir à parede do moinho. Ou seja, aquela a qual a bola consegue atingir o ponto mais alto lá dentro do moinho sem desprender da parede. Então, essa é a velocidade crítica. Porque ela vai ter que chegar nela que ela tem que cair. Por isso que essa é a velocidade limite. Ela tem que ir lá no alto e tem que cair. E essa bola tem que cair e tem o processo de quebra por impacto ali na queda, né? Então, existe tudo. Então, basicamente, fator de enchimento, porcentagem de sólido, velocidade crítica são os parâmetros operacionais que você consegue gerenciar aí, né? Monitorar e gerenciar no seu moinho. Vamos selecionar, vamos modificar. Os principais tipos de moinhos. Então, nós temos os principais tipos de moinho. Nós temos os moinhos de bola. Os corpos moedores são bolas. Existem algumas variações também, tá? Igual o Silperbs e os cilindros, os formatos, as variações também. Existem os moinhos de barra. Os corpos moedores são barra de aço. Vamos ter barra de aço que vão girar e vão
fazer a quebra do seu minério. Os moinhos SAG. SAG é semi-autógenos. O que é um moinho semi-autógeno? É um moinho onde parte da quebra é feita pelas bolas e parte é pelo próprio minério. Pelas próprias rochas. Bolas e as próprias rochas. Geralmente são aplicadas em rochas compactas, rochas duras. Então, por exemplo, as operações de cobre geralmente usam muito SAG. Parte, coloca um percentual de bola, parte a bola vai fazer a quebra e parte a própria rocha vai fazer a quebra, como munição. E existem os moinhos AG, são os autógenos. Aí não tem corpo moedor. E é aplicado em rochas compactas. Rochas compactas. A própria rocha vai fazendo aqueles processos de quebra, né? Cisalhamento, impacto e compressão entre elas e vai fazendo como munição. Menos usado, tá? A gente tem muito aqui exemplo do SAG e temos muito moinho de bolas. Mas existe também moinhos totalmente autógenos se a rocha for extremamente compacta. Selecionar, codificar. Falar um pouco de circuito. Toda comunição, né, gente, circuito, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um circuito. Sempre tem que ter esse conceito do circuito. Isso aqui é o sossego. Aqui nós temos britagem. Como é esse circuito aqui? Britagem primária. Vai formar uma pilha de estoque. Moinho SAG. Aqui um moinho SAG, semi-autógeno. E esse moinho SAG vai alimentar o moinho de bolas. E esse moinho de bolas que faz a última liberação das partículas, né? Flotação. As partículas vão entrar aqui liberadas e a flotação vai fazer a separação das partículas e vai fazer o concentrado, vai concentrar o minério de valor econômico e vai gerar o rejeito do que não tem valor econômico. Basicamente, então o circuito aqui a gente está falando, britagem primária, SAG, moinho de bola. Três tipos, né, de munição. Britagem primária, moinho SAG, moinho de bola. É um circuito esses circuitos alternativos costumam ser bem simplificados, né? São circuitos mais simplificados. Nós temos aqui mais 7 minutos de aulas. Então, vamos colocar a caneta. A questão da eficiência, né? Como se mede a eficiência na moagem? Quais os parâmetros, né, de eficiência? Então, primeiro, geralmente eles são avaliados pelos parâmetros de eficiência. Grau de liberação. As partículas, valor econômico, não, o mineral é valor econômico e não valor econômico. Tem que moer até liberar. E muitas vezes a eficiência da moagem ela é medida na concentração, pela recuperação em massa e metalúrgica da planta. Quanto que recuperou em massa e qual foi o enriquecimento, né, em teor do seu mineral de valor econômico. Então, muitas vezes, a própria moagem é medida ali por isso. Nós vamos ter aulas específicas sobre concentração e nós vamos detalhar a recuperação em massa, vamos detalhar as fórmulas de recuperação metalúrgica, possivelmente na próxima aula, tá? Os teores do mineral, do mineral de valor econômico nos rejeitos. Se você está, por exemplo, você tem ferro, né? Está concentrando ferro, está moendo ferro, e esse ferro está alto lá no rejeito, é um problema. Um problema que pode estar lá no grau de liberação, pode estar na moagem. O ideal é que o teor de ferro, de cobre nos rejeitos sejam baixos. O pessoal fala aí um dígito, né? Que se aumentar, você está perdendo valor econômico nos rejeitos. Isso também é um indicativo lá da eficiência da sua moagem. Grau de redução, que a relação aí entre o F80, o tamanho 80% da alimentação, o tamanho, né, que 80% é passante na alimentação, e o tamanho do seu produto, 80% passante lá no seu produto, que é o F80 P80. Na moagem é fundamental a eficiência energética. Os moinhos são caracterizados por altos consumos. Por isso que eu falei aqui em prensa. Porque a prensa, vocês viram, a prensa ela tem mais controle da sua pressão, né? O sistema ali hidráulico entra.
Então a prensa, ela tem mais uma eficiência energética maior, por isso que muitos circuitos estão colocando a prensa para poder ser mais eficiente, né? Ali você precisar de menos moagem, né? Então, a eficiência energética, consumo específico de energia, né? Quilowatt-hora por tonelada da sua moagem. Vida útil e custo dos revestimentos. Os revestimentos são itens de custos elevados, né? Na comunição, tanto nas britagens, também nas moagens. Aqueles revestimentos internos precisam ser trocados e ali tem um custo, né, dos revestimentos. Consumo de água. A gente viu ali que já na moagem tem a questão da água, né? As moagens úmidas, né, vai consumir água, então aqui a parte ambiental, né, muito importante ver o consumo de água. E o custo, no final, o custo de moagem. Quanto você está custando dólar por tonelada do seu processo de moagem. Tem que ver, às vezes também você tem que fazer essa visão do custo de todo o circuito, né? Não só a moagem, mas as britagens, prensa, esse moinho SAG, todo o circuito. Então, basicamente, esses são os parâmetros que a gente monitora, né? Faz a gestão para chegar na eficiência de moagem. Então, a aula de hoje a gente encerra, né? Essa aula eu falei sobre moagem, falei também sobre prensa de rodas, mas foi uma aula mais voltada para moagem. Moagem, gente, é um tema bem complexo, precisa de muito estudo. Então, essa aula aqui de 30 minutos é só dar uma visão macro. Então, cada aluno aí que estiver interessado em aprofundar, né? Nós temos aí materiais disponíveis, tem curso, né, nas universidades, quem quiser tem que fazer mestrado, doutorado, porque existe um aprofundamento muito grande em moagem, né, para realmente se tornar um especialista em moagem. E é uma unidade de alto consumo energético na planta. Onde mais consome energia numa planta são os moinhos. Por isso que se busca a eficiência dessa etapa. E ela interfere muito na concentração dos minérios, que é a próxima aula que eu vou dar aqui. Então eu agradeço aí a participação aí de vocês, quem estiver assistindo, faça a inscrição no canal e até a próxima aula. Muito obrigado.